Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuando o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo de número 13, versículos 7 a 9. Faça a leitura da passagem. O objetivo desse estudo: devemos imitar a fé daqueles que nos pregaram a palavra. Em tempos de hoje, em que se esquece tão facilmente de tudo, tem se esquecido também daqueles que nos pregaram a palavra. Vamos ser advertidos, se for esse o nosso caso, dentro da palavra de Deus. O versículo 7 diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Interessante que existe uma denominação que ela não aceita o termo pastores dentro dela. Diz que ninguém é pastor porque pastor é só o Senhor Jesus Cristo. Esta versão que eu li é a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Ela diz: lembrai-vos dos vossos guias. Esta mesma denominação não aceita essa versão. Ninguém pode usar essa versão dentro dela. Tem que se usar a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. E como a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida diz: lembrai-vos dos vossos pastores. Então a única versão que eles aceitam da Bíblia usa o termo pastores e não guias. É interessante, né? O versículo 7 nos orienta a imitar a fé daqueles que nos pregaram a palavra. O apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Obviamente, era dentro desse contexto que ele dizia isso. Versículo 8 diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O Senhor Jesus não muda. E é dentro desse exemplo de imutabilidade do Senhor que nós devemos exercer a nossa fé, a nossa confiança e o nosso cristianismo. O Senhor não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Eis a maior dificuldade das pessoas aceitarem o Evangelho no século 21. Porque as pessoas querem adaptar tudo. Elas acham que tudo aquilo, todos os costumes antigos devem ser adaptados aos dias de hoje. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Nós é quem temos que nos moldar à palavra de Deus. A palavra de Deus nunca irá se moldar a nós e a ninguém. O Evangelho não tem que se tornar atrativo para ninguém. Entenda isso. O Evangelho não tem que se tornar atrativo para ninguém. As pessoas é quem tem que perceber que são pecadoras, que ofenderam a Deus, que pecaram contra Deus e devem dobrar os seus joelhos, pedir perdão para morar um dia com Deus nos céus e para receberem a graça de Deus enquanto vivem aqui na terra. O versículo 9 diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Desde os tempos bíblicos, várias e várias doutrinas estranhas entraram na igreja. E a primeira doutrina que perturbou o cristianismo foi a imposição do judaísmo, com toda a continuidade do seu ritual, que ficou obsoleto e desnecessário depois do pleno sacrifício realizado pelo Senhor Jesus. A ordem levítica se desfaz com seus usos e costumes
impostos desde o Velho Testamento por Moisés, se desfaz quando tem o seu pleno cumprimento na pessoa do Senhor Jesus. Por exemplo, a questão dos alimentos e tudo mais, tudo eram sombras de coisas que viriam a apresentar a obra perfeita do Senhor Jesus. Mas os judaizantes ainda tentavam impor a questão dos alimentos, dos copos limpos, que foram aquela questão que envolveu o Senhor Jesus e tudo mais, porque na verdade era o quê? Era uma religião externa, de aparência, que mais queria mostrar-se do que ser, que mais queria causar impressão do que vida. Não apresentava vida a essa religião, ela apresentava apenas aparência. E infelizmente o cristianismo de hoje muitas vezes também não apresenta vida, apresenta aparência. Muitos pastores falam para os seus membros fazerem, mas eles não fazem, eles não vivem aquilo que eles ensinam. Assim ela era a religião judaizante. E então, quem escreveu Hebreus, nós não sabemos exatamente quem escreveu, nos ensina a não nos deixar envolver por doutrinas várias e estranhas. E aí, se nós formos pegar a Epístola aos Colossenses, por exemplo, nós veremos ali vários agnosticismo, né? Veremos várias doutrinas que já existiam nesse tempo, das quais nós não devemos deixar nos envolver. O verdadeiro cristão, entenda isso que eu vou te falar agora. O verdadeiro cristão conhece a palavra de Deus e ele não se deixa levar por nada que não esteja na palavra de Deus. Porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Então, por essa ilustração utilizada pelo autor, nós podemos afirmar: o cristianismo verdadeiro é um coração cheio de graça. O cristianismo verdadeiro é um coração cheio da palavra de Deus. O cristianismo verdadeiro é um coração que se deixou levar por Cristo e por seus ensinos, que é apaixonado pelo seu Senhor e que vive a graça do cristianismo. E o que é graça? Graça, raiz de Deus, é o poder de Deus agindo em nós e através de nós, e assim o nosso coração está cheio desta graça e, portanto, viveremos na plenitude do poder de Deus e não de uma aparência religiosa externa. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada, aguardo você para nós continuarmos estudando a Epístola aos Hebreus. Até mais!